da Prefeitura de Major Isidoro, tendo como gestor responsável o senhor Ítalo Suruagido Amaral. Processo TC 10.198/2013, oriundo da Agência de Modernização da Gestão de Processos Angesp, tendo como responsável o senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante. Processo TC os processos TC 10.199, 10.200/2013 e 10.195 também, todos /2013, tendo como gestor responsável o senhor Francisco Luiz Beltrão de Azevedo Cavalcante. Processo TC 17.063/2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Traipu, tendo como responsável a senhora Gilceia de Farias Teixeira. Todos eles estou acolhendo a prescrição quinquenal, determinando o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do artigo 193, aqui a fundamentação está errada, precisa ser corrigida. Dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis, remeter cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte para que possa apurar eventual responsabilidade funcional e publicar a presente decisão para fins de direito. É como eu voto, Excelência. Palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, também arquivamento. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, evoco as mesmas razões de decidir para divergir do relator. Estávamos em processos semelhantes no ponto de hoje. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora Presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Obrigada, conselheiro. Pela ordem para relatar, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, permita-me, antes da relatora do conselheiro Sérgio, eu tenho um compromisso. Eu não pensei que a sessão fosse se estender até esse horário. Pediria licença para Vossa Excelência para poder me ausentar do plenário. Fique à vontade. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TCAL número 1628/2014. Trata-se de representação que tem origem no ofício número 006/2014, CE, subscrito pela juíza da 10ª Zona Eleitoral da Comarca de Palmeira dos Índios, doutora Isabelle Coutinho Dantas, que encaminhou para conhecimento desta Corte de Contas cópia de depoimento do servidor Jackson Correia de Medeiros, em que relata suposta situação de acumulação irregular de cargos públicos, ocorrida no âmbito das prefeituras municipais de Taquarana, Belém e da Secretaria de Estado de Agricultura. Segundo depoimento prestado à Justiça Eleitoral nos autos do processo 138/2013, 6020010, o senhor Jackson Correia Medeiros relata em síntese que mantinha 2 vínculos públicos, que recebia do Estado como guarda sanitário, que como chefe de gabinete da Prefeitura de Belém não era remunerado por esta função, pois era servidor cedido da Prefeitura de Taquarana, como eletricista, que recebia da Prefeitura de Belém o salário de eletricista, e recebia ao mesmo tempo do Estado e da Prefeitura de Belém. Aqui é um trecho extraído do seu depoimento. Em razão disso, foram expedidas diligências ao secretário de Estado de Gestão Pública, também ao prefeito do município de Belém e ao prefeito do município de Taquarana, solicitando esclarecimentos acerca dos vínculos mantidos pelo representado com esses entes públicos. O Ministério Público de Contas, mediante parecer número 4.374/2017 da Primeira Procuradoria de Contas, manifestou-se pelo recebimento da representação e expedição de citação ao representado. Em 9 de novembro de 2017, vieram os autos a este relator.
Senhora presidente, o processo trata-se de admissibilidade da representação. E aqui eu faço o registro da competência e trago... A fundamentação é simples. Eu aponto aqui a disposição da nossa lei orgânica e também do regimento interno que estabelece os requisitos para admissibilidade dessa representação. E aqui eu assento que foram cumpridos esses requisitos, e também faço uma menção aqui que a matéria objeto da representação, que é a acumulação irregular de cargos por servidor, está inserida na área de atuação dessa Corte de Contas. E também consta cópia do depoimento e os documentos e esclarecimentos encaminhados em resposta às diligências promovidas nos autos. E aí eu destaco também o disposto no artigo 37, parágrafo 10º da nossa Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Né? E aí já concluo passando ao voto, no sentido de conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 191 do nosso regimento interno, e determinar a diretoria de fiscalização competente que sejam adotadas as providências no sentido de apurar as irregularidades apontadas, adotando-se para tanto inspeções e diligências que se fizerem necessárias à instrução dos autos, apresentando os resultados das ações de fiscalização por meio de relatório circunstanciado que indique os responsáveis ou os responsáveis, sua qualificação, endereço, individualize sua conduta e quantifique possível dano ao erário, oportunizando aos representados e responsáveis o contraditório e ampla defesa. E da ciência, com remessa de cópia dessa decisão, a juíza eleitoral da 10ª Zona em Palmeira dos Índios, doutora Isabelle Coutinho Dantas, e, por fim, dispensar a tramitação dos autos aos conselheiros substitutos, uma vez que não compreende de suas atribuições constitucionais a emissão de pareceres. Esse é o voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela admissibilidade da representação. Em discussão. Senhora presidente, só um esclarecimento, né? Eu sei que muitas vezes essas representações elas vêm destituídas de maiores documentos, mas é possível saber da documentação que foi encaminhada qual é o primeiro vínculo do gestor? Sim, no próprio depoimento, o servidor, ele esclarece isso aí. Ele é servidor do município de Taquarana, no cargo de eletricista, foi cedido para a Prefeitura de Belém. Lá ele exerceu a função de chefe de gabinete em 2 gestões e, ao mesmo tempo, ele também era guarda sanitário da Secretaria de Estado da Agricultura. Aí, portanto, ele tinha 3 vínculos. Da Prefeitura de Taquarana, que aqui ele informa que era cedido, e lá ele recebia os proventos do cargo da Prefeitura de Taquarana, mas exercia lá a função de chefe de gabinete. E nesse mesmo tempo ele também recebia pelo cargo de guarda sanitário, e ele, no próprio depoimento dele, ele reconhece que em alguns dias da semana ele exercia essa atividade de guarda sanitário, né? E em razão disso foi o relator à época era o conselheiro Otávio Lessa, porque em razão da mudança em razão do conselheiro ter assumido a presidência, o processo veio ao gabinete que hoje eu estou respondendo. Mas na época ele realizou diligência às 3 administrações para esclarecimentos e oportunidade também de se pronunciar nos autos, e só a Prefeitura de Belém que não atendeu a essa diligência. Então, lá nessa resposta, a Prefeitura de Taquarana informou que o servidor já estava aposentado. Só que ele mantinha ainda o vínculo com o Estado, de Alagoas, por meio da Secretaria de Agricultura. Então ele recebe o proventos de aposentadoria da Prefeitura de Taquarana
e acumula com cargo de guarda sanitário, e que isso aí é vedado pelo parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição, que eu informo. Embora também está configurado que a época dos fatos ele acumulou esses 3 cargos. Então aqui a fase aqui é só de admissibilidade, está forte o indício de que realmente houve, porque o próprio servidor reconhece que acumulava esses cargos, então precisa ser apurado, dada oportunidade ao contraditório, e aí se o órgão instrutivo elabora seu relatório, trazendo todas essas circunstâncias e apresentando a análise, o exame da justificativa de defesa também do representado aqui, para depois a gente possa se pronunciar sobre o mérito desses fatos. Ok, eu estou perguntando isso, estou fazendo essa pergunta, a minha preocupação é com relação a eventual dano ao erário, né? Caso ele, me parece que ele não teria condições de exercer os 3 cargos ao mesmo tempo em locais distintos, completamente distintos. Então, de repente, poderia ser pensado, a fim de buscar uma efetividade às decisões, a nossa decisão, de comunicar, não com nenhum comando, mas comunicar ao gestor da Secretaria Estadual que ele está ocupando, de que há esses 2 vínculos, a fim de constituir esse gestor também em mora, né? Para que ele adote as providências no sentido de apurar eventual assiduidade do servidor e eventual acúmulo indevido de cargo público. Seria só essa sugestão que eu daria a Vossa Excelência, né? No mais acompanhando integralmente o voto, né? Eu desde já adoto essa Okay. essa sua sugestão, vou retificar aqui o voto. Acho até inclusive importante isso aí, porque evita assim que se a situação estiver se prolongando no tempo, né, isso aí pode evitar um gasto público irregular, né? Isso, exato. Então vou providenciar essa comunicação e acrescentar o voto aqui. Ok. Vamos à votação. Otávio. O relator. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Estou acompanhando o relator, Excelência. Aprovado, conselheiro Sérgio. Só isso, não tenho mais processo para essa sessão, senhora presidente. Então, encerramos a ordem do dia. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a próxima quinta-feira, no horário regimental.